Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. Um dos papéis que estávamos devendo análise era justamente o Banco do Brasil, que apresentou aí um resultado excepcional para o terceiro trimestre de 2022. E ainda assim houve queda na ação uns tempos para cá. Será que a ação de Banco do Brasil ela está se oferecendo? Vamos dar uma olhada primeiro nos resultados da companhia. E para me ajudar nessa análise, vou me utilizar da apresentação que foi feita por decorrência da teleconferência dos resultados. Também vou me utilizar do sumário de resultados. O Banco do Brasil ele faz, é parecido com um release, esse sumário. E ele pode ir para a imprensa, mas também o banco tem uma divulgação parecida com aquela apresentação por decorrência da videoconferência que ele também entrega para a imprensa. Eles são muito parecidos, mas aqui nessa condensação os resultados aparecem de uma forma bem didática. Também vou me utilizar desse documento que o Banco do Brasil fornece, que é a análise de desempenho. Ele é muito interessante do ponto de vista de confirmação dos indicadores fundamentalistas. E por fim, vou me utilizar das demonstrações contábeis, aquelas que são as periódicas, para o terceiro trimestre de 2022. A ideia é fazer uma apresentação muito rápida, principalmente porque os resultados que o banco apresentou foram excepcionais, sem que a gente tenha muita coisa assim significativa para falar. Mas para você que é investidor ou pretende investir no banco, ou talvez com a subida da ação tenha pensado em desfazer posição, é interessante você ver coisas do tipo esta que vão apresentar aqui. No terceiro trimestre de 2021, veja que o lucro líquido do banco foi de 5,1 bi. E agora, no terceiro semestre de 2022, veja que o lucro foi de 8,4 bi. Se nós quisermos contabilizar nessa demonstração, que é levando em consideração aqui os ajustes que foram feitos, o resultado dos primeiros 9 meses de 2022 chegaram a quase 23 bilhões, um crescimento, segundo o banco, aqui, de quase 51%. A carteira de crédito do banco teve um crescimento no comparativo trimestral de 19%, e veja que os impactos maiores são do agro, com crescimento de 26%, quase 27%, pessoa jurídica com 20% e pessoa física com quase 11%. Um dos aspectos que a gente gosta muito de avaliar é justamente a qualidade dessa carteira. E veja aqui que a inadimplência de 90 dias do Banco do Brasil, o índice de inadimplência é de 2,3. Se pegarmos todo o sistema financeiro, é 2,8. Veja o quanto está abaixo. E aqui no índice de cobertura, que é o quanto o banco disponibiliza para fazer a cobertura, no caso da inadimplência, veja que está em percentual aqui de 234, quase 235%. Ou seja, só olhando para esses números a gente já vê a solidez da carteira de crédito do banco. Importante sempre reforçar a força do Banco do Brasil no agronegócio brasileiro, com 63,5 bilhões de desembolso, isso considerando o Plano Safra 2022-2023, isso é a captação que é feita através do plano, e o banco é o canal onde ele chega no pessoal do agro. Também aqui achei interessante o crescimento da pessoa física no crédito consignado, no comparativo trimestre a trimestre, em 8,3%. E agora olhando para os resultados do trimestre, conforme nós já havíamos dito anteriormente, o lucro líquido, o ajustado, em 22,8 bilhões, então um crescimento de quase 51%. O crescimento da carteira de crédito no comparativo trimestral, no crescimento de 19%, e aqui também me pareceu bastante interessante que é esse ajuste aqui na margem financeira, chegando a 16,7%. Isso que dá o impacto lá no lucro líquido e, por conseguinte, uma possibilidade de um melhor pagamento de proventos. Dando uma discorrida um pouco maior aqui sobre o lucro líquido, observe aqui que no terceiro trimestre de 2022, o lucro líquido chegou a 8,4 bi, um crescimento de 7,1, quase 7,2, frente ao segundo trimestre de 2022, e cresceu aqui 62% frente
ao mesmo período de 2021, quando o lucro foi de 5,1 bilhões. Olhando para o acumulado do ano, que é o que mais salta aos olhos, é que o lucro líquido no acumulado dos primeiros 9 meses de 2022 chegou a 22,8 bi, quase 23. Embora para fins da nossa tabela de indicadores a gente vai utilizar o lucro líquido sem que ele tenha sido ajustado, vai ficar um pouquinho abaixo, mas mesmo assim o resultado é surpreendente. Frente aos primeiros 9 meses de 2021, onde o lucro líquido chegou a 15,1 bi. E veja que esse crescimento é de quase 51% no comparativo primeiros 9 meses de cada ano. A carteira de crédito, como um todo, cresceu, como nós vimos, 19%. E os destaques aqui é o crescimento no comparativo ao mesmo período do ano passado, em 10,9%. Para micro, pequenas e médias empresas, o crescimento aqui é de 18,4%, no agronegócio 26,7% e para grandes empresas o crescimento de 29%. Aqui sempre comparando o primeiro trimestre de 2022 com o primeiro trimestre de 2021. E também, conforme nós tínhamos visto, com relação à qualidade do crédito, observe que a inadimplência do Banco do Brasil, superior a 90 dias, você pode verificar que ela é de 2,34%, enquanto que o sistema financeiro, excluindo o Banco do Brasil, é de 2,8%. Então ela está bem abaixo. E aqui chama atenção justamente a questão do crédito, porque se você for comparar nas análises que nós já fizemos aqui no canal, de Bradesco, de BMG, que estão lá batendo 4, 5, e é o problema do crédito ruim, ou seja, se vai entregando, fazendo crédito para pessoas que depois têm dificuldade de pagar, isso aí faz com que aumente esta parte aqui, ó, que é a cobertura. Veja que a cobertura em percentual do Banco do Brasil ela veio caindo, 234, enquanto que esses que estão com inadimplência, batendo 4 ou 5, estão com 350%, ou seja, quanto mais você tem cobertura, menos você tem disponibilidade para pagamento de proventos. E veja que o Banco do Brasil, aqui, 234, é bastante interessante para o acionista. Porque o que se quer é que isso venha decaindo conforme vai melhorando a qualidade do crédito. As despesas para administrativas do banco, veja que elas crescem aqui, ó, em compasso com os índices inflacionários, mas estando um pouco abaixo. Já as receitas, veja que elas vêm crescendo bem acima, que nos 11%, isso tudo comparando os primeiros 9 meses de cada ano. Isso reflete neste índice aqui, ó, que a gente sempre tem um certo cuidado, que é o índice de eficiência, veja que está com 31,6, enquanto outros bancos aí que nós vimos chegam a estar batendo 60% ou acima de 60%. O índice de Basileia ele cai um pouco, mas ele está em níveis bastante seguros, enquanto que o capital principal aqui da companhia é em 11,7. O índice Basileia, segundo o regulatório, é a partir de 11,5. Então veja como o banco está com uma saúde indicada por esse índice bastante robusta. E agora, olhando o guidance do Banco do Brasil, o que chama atenção? Algumas coisas que chamam muito atenção, para falar a verdade. Primeiro está aqui, ó, lucro líquido ajustado. Veja que ele tinha sido atualizado no trimestre anterior para entre 27 e 30 bilhões. E agora ele foi ajustado de novo para entre 30,5 e 32,5 bilhões para o fechamento do exercício de 2022. Outro aspecto que me chamou muita atenção foi exatamente aqui, ó, na margem financeira. Veja que até isso foi questionado na apresentação de resultados no trimestre passado, que estava entre 13 e 17, e ela foi bem ajustada de forma ampla para 19,5% e 21,5%. É interessante também que a carteira de crédito foi revisada, com crescimento aqui para entre 15% e 17%, assim como
a receita de prestação de serviço em percentual para entre 9% e 11%, quando anteriormente estava entre 6% e 9%. Então todos esses índices aí, que são índices que são os mais significativos, eles ficaram e que dão a amplitude do resultado, ficaram todos modificados para cima para o fechamento do exercício. O que ficou mantido foi a provisão para aqueles clientes, né, com liquidação duvidosa, e as despesas administrativas ficou mantida entre 4% e 8%, que mais ou menos está acompanhando o índice inflacionário. E na sessão de perguntas e respostas da teleconferência de resultados do Banco do Brasil, eu separei, acho que a questão que foi a mais debatida e a mais significativa para quem é investidor ou para quem pretende ingressar no banco, que me parece é justamente dentro do processo político que se está vivendo, né, da troca de chefe do executivo, o impacto que isso aí poderia ter no banco e nos seus resultados. Todos, parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas aqui, acho que o tema é parecido, né? Acho que o resultado foi recorde, estão espetaculares, a ação está super barata também na nossa visão, negociando aí próxima de 3 vezes o lucro desse ano, né? Então, acho que a gente tem visto muita preocupação, né? Seria legal se vocês pudessem relembrar um pouco a questão de governança, sustentabilidade do resultado, né? Se vocês acham que esse resultado desse ano é um resultado recorrente, que tem crescimento para o ano que vem. Se vocês pudessem relembrar a todos também como é que é a política de dividendos do banco, né? Se tem algum motivo para essa política mudar, né, no curto prazo, assim, a gente vê aqui os últimos 10, 15 anos, ficou muito próximo dos 40%. Então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre esses temas, sustentabilidade do resultado, né, nesses níveis para os próximos anos, dividendos, e também se pudessem relembrar um pouquinho a força da governança do Banco do Brasil. Obrigado. Obrigado. Eduardo, essa pergunta também veio na coletiva de imprensa, e o que a gente tem dito em relação à questão da governança primeiro, depois a gente fala um pouquinho sobre a política de payout. Bom, primeiro que o Banco do Brasil ele é regulado por um arcabouço aí, um ambiente regulatório diferente das demais empresas públicas. Nós somos uma SA, então nós temos capital listado na Bolsa, então nós estamos sujeitos às regras da CVM, né? Aí é o primeiro, vamos dizer assim, é o primeiro estágio aí do processo. Nós também temos supervisão de Tribunal de Contas da União, CGU, enfim, e temos uma governança corporativa extremamente sólida que vem se aperfeiçoando ao longo de pelo menos aí os últimos 20, 25 anos. Tá? Dentro dessa governança, nós temos acionistas minoritários, lá no mais alto conselho do Banco do Brasil, no Conselho de Administração, e também participam de diversos outros conselhos vinculados ao Conselho de Administração, como o COREM. O COREM é o Comitê de Remuneração, ele que elege, ou ele que dá o parecer favorável ou não para os executivos indicados aos postos chaves dentro da organização. Tá? O nosso processo decisório também é colegiado. Temos nas diversas esferas aí administrativas políticas de compliance, de controle, de gestão de risco de capital. Temos uma estratégia corporativa que eu mostrei para vocês ali no último slide, que foi revisada esse ano e ela foi aprovada no mais alto conselho do banco, na estrutura de governança. Ou seja, o papel da administração daqui para frente visa dar cumprimento, execução a essa estratégia para que a gente possa garantir que aqueles objetivos estratégicos ali serão alcançados. Temos também um processo de escolha de dirigentes dentro do banco, alicerçado em boas práticas, como metodologias 9box, para identificar os nossos líderes que estão mais aptos a liderar posições chaves dentro da organização. Enfim, nós temos uma série de boas práticas implementadas dentro do banco e supervisionadas pelos mais altos conselhos do banco, inclusive com presença de minoritários, que dão, de alguma forma, aí, o conforto para que a gente possa, o Banco do Brasil possa perpetuar a sua atuação. Então, em não havendo nenhum tipo de ingerência, ou seja, simplesmente continuando com as linhas de compliance, o sistema de governança implantado, a forma como o crivo pelos quais os dirigentes passam, né, até chegar na direção, nada deve mudar. Então, não havendo ingerência política, os resultados podem continuar ao longo dos próximos anos. E agora, trazendo todas as informações colhidas para a nossa tabela de indicadores, a gente percebe aqui que a receita das intermediações financeiras pelo IFRS podendo chegar a 244 bilhões, um crescimento médio composto
considerando os últimos 5 anos em 10,74% ao ano. O lucro líquido projetado, conforme o que se estabeleceu até agora, chegando aqui nós estamos de maneira bem conservadora, abaixo até do guidance do banco, que ficou, como você viu, entre 30,5 e 32,5 bilhões. Nós preferimos ficar em 29,8, quase 30 bilhões. O banco costuma ter aqui um payout médio de 30,9%, o que daria proventos a serem pagos em R$ 3,22, que é a nossa visão conservadora. O banco pagou 60 centavos a mais, R$ 3,62. Mas isso é importante porque nos ajuda a calcular o nosso preço-teto dentro das nossas projeções, que chegou o preço-teto aqui a R$ 49,02. Na média, que aqui está o X da questão, o Banco do Brasil ele tem pago R$ 1,75. E para R$ 1,75, evidentemente que o preço-teto ele fica menor, em R$ 29,18. No momento em que esse vídeo estava sendo feito, o preço da ação estava em R$ 34,40. Então se distancia muito quando a gente olha para o passado, que é um dos aspectos que nos chama a atenção. Veja que o patrimônio líquido do banco foi a 157 bilhões, um crescimento em relação ao ano passado de 8%. Com isso, o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação em 0,62 e o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 3,30. Vamos dar uma olhada agora na tabela que congrega todos esses dados, que possibilita você a fazer comparativo com outros bancos, como por exemplo o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Santander e o BMG, bancos que nós já analisamos aqui no canal. Mas veja aqui, o retorno sobre o patrimônio líquido do banco em 17,7%, ele na verdade fica só atrás aqui do Santander. O retorno sobre os ativos do banco em 1,9%, perdendo apenas para Santander. O índice de eficiência, o melhor de todos, 31,6%. Você lembra que a gente fala do Banrisul 64,8%, BMG que a gente viu 66,5%, quando a recomendação do Banco Central é até 60%. O PL, ou seja, o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação, em 3,3, significa que se você investir no banco hoje a esse preço para o resultado que ele está obtendo em termos de lucro líquido, você vai retornar para você em termos de lucro líquido em 3 anos e 4 meses aproximadamente. O preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação, ou seja, em função daquele patrimônio de 150 bilhões, em 0,62, quando está abaixo de 1, nos dá a leitura de que a ação possa estar barata, porque o preço dela é 60 centavos daquilo que cada ação vale em função de todo o patrimônio líquido do banco. Então, 60% é um indicativo de que você está comprando um ativo que não tem risco, né? Esse é o maior, digamos assim, benefício que você pode ter em função do investimento, ou seja, o risco baixo. A esse preço e pelo os dividendos que nós projetamos, veja que você tem aqui um dividend yield projetado aqui de 9,36%. E é até importante tocar nesse assunto porque a gente pode ver como veio a evolução do banco. Observe que o Banco do Brasil, sim, ele por si só é pagador de dividendos. No entanto, o patamar dele fica mais ou menos aqui, nesse patamar que eu estou marcando aqui para você. Veja que no ano que nós estamos, ele extrapola, ele vai bem além. O ano de 2022, pagando aqui R$ 3,82, bem acima dos R$ 3,22 que nós projetamos, mas a gente precisa também considerar que em anos anteriores ele pagou abaixo disso, por isso que a gente ficou em 1,75, sendo que nos anos de 2016, 2017, ele pagou bem menos em termos de proventos, sendo que me parece que o razoável do banco é ficar aqui em torno de 1,60, 1,68, excetuando, evidentemente, pelos resultados excepcionais que ele teve no exercício de 2022. E por tudo que a gente viu, provavelmente ele vai continuar como um grande pagador de proventos para os exercícios que virão. No entanto, é importante sempre a gente olhar para o passado, onde o preço-teto, e o que é o preço-teto?
Nós pegamos a média dos proventos, R$ 1,75, que pagou nos últimos 5 anos, e dividimos por 6%. E por que 6%? É o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação. Com isso, o nosso preço teto ficaria em R$ 29,18 quando olhamos para o passado, mas temos que lembrar que em 2016, 2017 até uma parte de 2018, o banco esteve ali patinando em termos de proventos, mas também é verdade que em 2016 foi o impeachment da presidente Dilma, e aí com isso, claro, né, todas as empresas envolvidas naquele escândalo de corrupção acabaram aí tendo reveses, e isso aí, claro, refletiu no lucro líquido, o que veio sendo recuperado agora com todas aquelas medidas de governança que o presidente do banco falou para nós. Mas se ele se mantiver aqui nos R$ 13,22, veja que nós temos um preço teto de R$ 49,23. Essa tabela eu vou deixar lá no Instagram do canal, que é mh.investir. Lá você vai poder fazer o comparativo para verificar que banco se encaixa melhor na sua visão para fins de investimento. Uma boa maneira de você verificar aquele que possa estar melhor, claro, sempre considerando esses indicadores que estão aqui em cima, mas é você fazer uma média entre o que o banco veio pagando no passado e o que ele está pagando atualmente. E o quanto em percentual que ele vem pagando atualmente se distancia da cotação da ação. Aquele que tiver o maior distanciamento é aquele que você escolheria para a sua carteira, olhando apenas para o preço. Esse foi, portanto, o nosso vídeo de hoje. Estamos de olho no Banco do Brasil e também devemos fazer aí novos aportes, principalmente do ponto de vista de reinvestimento, com que o banco tem a nos pagar agora para o mês de dezembro de 2022. Assim, vou encerrando o vídeo por aqui, me despedindo e deixando, como sempre, o meu grande abraço.